Boa noite. Boa noite, doutora. Já vi aqui já. Vamos ver se eu me recordo como faz. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. É um prazer ter a senhora aqui, viu? E eu estava me lembrando mesmo, eu até tinha lhe falado, né, há muito tempo atrás que eu tinha entrado num grupo, né, de Facebook. Eu falei, gente, eu acho que essa mulher é aquela do grupo, que coordenava o grupo, nossa, muito tempo atrás. Faz um bom tempo que eu tô nessa caminhada homeopática. Então, eu falei assim, nossa, ela tá nesse meio já assim, pelo menos desse meio da internet, né, há muito tempo. Eu falei, cara, vai ser muito interessante eu convidá-la para uma live, porque, nossa, me lembra muita coisa, assim, nossa, tava entrando na faculdade, farmácia, tava. Assim eu tô me sentindo muito idosa. Ô, louco, que isso. É experiente que fala, né? Não, eu que agradeço o convite, é um prazer. Bom, falar de homeopatia nunca é demais, né? Eu falo que eu sou apaixonada, eu falo de homeopatia acho que todos os dias. Então é sempre um prazer Então, falar, e já faz bastante tempo, sim, né? Eu já tô aí quase 20 anos nessa questão da homeopatia. E ela só me faz bem todos os dias, né? Então eu falo hoje, finalizando o meu dia de atendimento aqui, são tantos casos que dá para a gente falar e a gente vê a questão dos mitos da homeopatia. É só ficar com a gente um dia aí de atendimento, vai ver se são mitos ou não, né? exatamente. A senhora já trabalhou em farmácia, tipo no balcão assim? Então, a minha vida dentro do contexto homeopático, ele é um pouco diferente da maioria dos farmacêuticos, que na verdade as pessoas elas vão para a farmácia e depois elas acabam descobrindo, né, a homeopatia. Eu comecei esse processo de homeopatia sendo paciente de homeopatia. Então eu me tratei com homeopatia e eu fui atrás para investigar o que era essa dinâmica que porque dentro do processo alopático eu seria uma paciente sem cura, né? Para usar medicamentos aí para o resto da vida. Eu sofria de uma enxaqueca sem causas conhecidas e todos os exames possíveis e imagináveis e nada era detectado. Até que uma vez uma conhecida minha falou assim: olha, já que você não tem solução para sua vida, vai na homeopatia, né? Coisa que a gente ouve todos os dias, né? Nossa, E aí eu. É, e as minhas crises eram bem complexas, com aura, era bem complexo mesmo. E eu lembro que o médico, o neurologista, ele falou assim: olha, o seu caso é você tomar um medicamento todos os dias e quando tiver crise, tome esse aqui. Aí eu me lembro andando na calçada, eu falei assim, mas peraí, qual é a lógica disso, né? Se eu vou usar o medicamento todos os dias e vou ter que usar um na crise, então peraí, deixa eu usar só na crise, né? tipo assim, eu Eu vou ter pensando, crise, então? então, para que eu vou usar todos os dias? E aí Aham. aquilo foi um questionamento interno muito grande, e aí eu passei com um homeopata, que me fez todas aquelas perguntas que, para quem não conhece, fala, meu Deus, o que ele está Estranho, querendo né? saber, né? E só que ele tinha uma metodologia um pouco diferente do que hoje eu estudo, né, e tudo mais, porque ele trabalhava muito mais nas questões do atendimento do sintoma, específico do sintoma. E Não, claro, né, tem efetividade, isso a gente vê sim. que tem uma efetividade, só que ela não tem uma durabilidade, ela não tem uma permanência. E aí, claro, ele me retirou do processo agudo com muita facilidade, e eu falei, peraí, como isso é possível? E aí eu acabei estudando sozinha, tá? Então eu fui por alguns anos autodidata em homeopatia, buscando e investigando tudo, e eu tinha uma formação que não tem nada a ver com essa parte de saúde. Eu me formei em administração de empresas e depois ciências contábeis e depois direito. Então, olha só, né? Por isso estou falando, meu caminho é um É, pouco diferente. E nossa. aí depois eu falei assim, não, peraí, agora eu quero me fundamentar mais, eu preciso estudar isso melhor.
E aí eu falei assim, quais as áreas que eu podia estudar, em que eu poderia atuar do jeito que eu gostaria, né? E aí eu escolhi farmácia, né? Eu até falo que eu poderia ter escolhido medicina, veterinária, né? Odontologia, mas eu falei assim, eu vou para a farmácia porque lá eu sei que eu vou poder criar um processo de estudo mesmo científico para quebrar a questão do mito que precisa acreditar para funcionar. E aí eu já fui estudar farmácia pensando no contexto homeopático. Até muita gente fala assim, Ana, você vai desvirtuar, né? Você vai para a farmácia, vai começar, né? E aí eu falo que se você hoje me perguntar de medicamentos alopáticos, nomes, eu sei pouquíssimos e eu estudava só para a prova, sabe? Né, dos medicamentos. Até falar para as meninas, né? Que tinha umas meninas que eram boas, né? Em medicamentos alopáticos. Eu falava, me fala qual é que eu preciso decorar para só passar na prova. Porque a minha cabeça já foi toda direcionada do contexto mesmo homeopático. Então, a parte de fisiopatologia, eu já tinha minha cabeça em teoria miasmática, né? Então, era bem... Eu fiz uma faculdade um pouco diferente. E aí, por isso que eu fui para a farmácia. Então, assim, dentro do contexto de trabalho, eu nunca atuei numa farmácia homeopática. Nunca. O meu direcionamento já foi todo da parte clínica mesmo. Então, eu já queria essa questão mesmo do cuidado do paciente, da parte clínica e também a parte de pesquisa. Então, as minhas pesquisas sempre foram direcionadas para micro-organismos. Então, eu trabalhei com alguns tipos de bactérias, alguns fungos, em que eu fazia a aplicação do medicamento homeopático e via o comportamento desses bichinhos, que não depende de crença para funcionar, né? E não necessariamente eles respondiam do jeito que eu gostaria, né? Que a gente fala assim, peraí, eu quero dar um medicamento homeopático para matar esse bicho, né? E muitas das vezes a gente brincava entre a gente e falava assim, peraí, isso aqui tá parecendo um resort da bactéria, porque ela tá vivendo mais que o meio de cultura, né? E isso é o encantamento, né, dessa questão da parte da pesquisa científica, porque é tudo improvável, né? E aí a consolidação mesmo dessa pesquisa foi quando a gente conseguiu, depois de várias avaliações, a gente acabou focando em Staphylococcus aureus. E aí a gente fez primeiro um experimento para ver qual era a sensibilidade do Staphylococcus a qual tipo de medicamento homeopático que ele tinha um efeito bactericida e bacteriostático. E aí a gente chegou, e isso foi um experimento bem grande, tá? Bem gigante, porque nós usamos dinamizações diferentes e número de gotas diferentes, né? Para ver qual realmente era a seletividade. E aí nós chegamos em um medicamento que parecia ser mais bactericida, né? Então realmente matava a bactéria, ela não conseguia crescer. E aí, diante disso, nós acabamos alterando para Staphylococcus o resistente à oxacilina, que é o MRSA, que alguns chamam até de superbactéria, que elas são resistentes a antibióticos. E aí, o que a gente fez? A gente acabou usando a atuação do medicamento homeopático para quebrar a resistência bacteriana e aí sim o antibiótico atuar. Então, foi muito interessante porque a gente conseguiu mostrar que não existe uma competição entre as dinâmicas, né? Alopatia e homeopatia. Elas podem, inclusive, trabalhar em conjunto. Por que não? São vias diferentes, né? E aí, junto com a questão das pesquisas, então hoje eu atuo como farmácia clínica e homeopática, e aí eu faço atendimento em consultório farmacêutico, cuidando, né, dos pacientes. E além disso, uma coisa que eu falo que é minha missão, eu gosto muito, você já tá vendo que eu falo demais, né? Daqui a pouco você pode me parar, tá? Porque eu engato aqui e vou. Mas é a questão do estudo, né, da homeopatia, que infelizmente a gente vê alguns pontos de bastante deficiência, né, e isso faz um ponto positivo para os mitos da homeopatia, porque existem essas falhas, né, do estudo. Então, eu me proponho muito aí todo o tempo, o que eu puder gerar de conteúdos para quem quer aprender homeopatia. Eu brinco, né? Que quer aprender homeopatia em sua base, né?
que aí depois aprendeu a base, aí a gente vai andando para todos os outros caminhos. Mas eu vejo uma deficiência muito grande na questão da base do estudo da homeopatia, e aí por conta disso eu sempre coloco, né, conteúdos aqui nas mídias sociais, tenho a minha academia, a Academia Dinamis de Homeopatia, que também promove cursos, e esse grupo que você está falando é um grupo que chama Homeopatia Estudos, que eu criei lá nos primórdios do Facebook, né? Que eu falei assim, eu não vou usar esse Facebook só para fazer o que o povo fazia, que era assim, estou comendo tal coisa, estou fazendo tal coisa. Aí eu criei o grupo fechado. No primeiro momento foi fechado, e depois ele abriu, e aí eu comecei a jogar bastante conteúdo. Lá dei uma paradinha e aquela coisa, né, que vai cíclica. E agora retomei novamente, porque o pessoal falou assim, Ana, coloca coisas que a gente quer estudar. Então aí agora eu tô focando bastante aí, mas o grupo, se eu não me engano, ele já existe desde 2011. Acho que é de 2011 que existe esse grupo já lá no Facebook. Uhum. Que legal. Nossa, muito bom, assim, pra mim que você trabalhava em farmácia, sempre foi farmacêutico, não imaginava que você tinha feito 3 faculdades. É 4, né, com a de farmácia? São 4 da farmácia, e vai... Mas eu falo que, assim, essas outras faculdades, elas foram muito importantes para o meu desenvolvimento, para a percepção, né, então, foi tudo muito válido, mas a minha primeira formação é em técnica e nutrição, então eu já comecei em biológicas, aí dei uma desvirtuada e depois voltei para biológicas, que é o melhor, para mim, por enquanto, está sendo o melhor caminho onde eu me encontrei, né. Entendi. Que bom. E aí você já falou de algumas coisas que eu queria saber, né? Por exemplo, do seu trabalho, né, com a homeopatia, que então a senhora tem o consultório farmacêutico. Isso, que aí eu faço atuação, né, como a atuação do farmacêutico clínico, então aí atuo, né, nas competências do farmacêutico, com atenção farmacêutica, vejo muita questão de interação medicamentosa, né, dos próprios alopáticos, e faço também o acompanhamento através de análises laboratoriais da análise mesmo de farmacoterapia. Mas aí eu também alinho algumas outras PICs, né? Algumas outras práticas integrativas. Eu falo que todos os meus pacientes, eles têm o acompanhamento homeopático, que é a minha base, mas se ele precisar de alguma outra demanda, então eu também trabalho com medicina chinesa, florais, eu só atuo com florais de Bach, e também algumas outras técnicas que a gente vai vendo aí que precisa, né, e vai complementando. Eu acho que elas se conversam muito bem, né, as práticas integrativas, elas conversam muito bem. Entendi. E também em relação a essa questão do estudo, né, como a senhora mesmo disse, a senhora está um pouco já há um bom tempo nesse campo da formação, ajudando outras pessoas a se formarem, né, a buscarem a homeopatia. Uma questão assim, que eu gostaria de colocar, que eu geralmente falo muito na página, que é essa parte do estudo, né, do autoconhecimento, da autoeducação. Como que a senhora vê isso? Porque já com um grupo, né, no Facebook, a senhora ajudava as pessoas a ter esse caminho, ou seja, o grupo não dava diploma para ninguém, né? O grupo falava, se você quiser estudar, o material está aqui e você estuda. Você vê, de alguma certa forma, um dos problemas da homeopatia no nosso país ser exatamente esse, o fato de que não é exatamente um problema da homeopatia ou dos cursos de homeopatia, mas um problema do nosso país, das pessoas aqui que simplesmente não tem um costume de autoestudo, de autoconhecimento. Eu vejo, primeiro não me chama de senhora, porque senão eu me sinto muito idosa. Eu não sou idosa, sou muito jovem ainda. Vamos falar de você. Desculpa. Então, assim, a questão do conhecimento e do aprendizado de homeopatia, eu vejo sim uma questão de uma deficiência, né? E como eu já falei, a questão dos conceitos básicos, a gente vê alguns erros, assim, erros gritantes até mesmo, né? E a gente vê que realmente parece que não existe um estudo,
né, fundamentado, e eu busco sempre, né, inclusive eu fiz há um tempo atrás, não, há 2 semanas atrás, eu falei, peraí, deixa eu ver como eu posso auxiliar esse pessoal a estudar, a instigar o desejo pela leitura, né, e aí eu fiz a confraria da leitura homeopática, onde eu coloquei 10 livros, e eu falei em vídeos muito rápidos, né, como se fosse uma resenha do que aquele livro tem, né, para tentar instigar essas pessoas. E foi muito interessante a avaliação, né, depois que terminou tudo isso, que eu escolhi 10 livros, e dentre eles, claro, né, Samuel Hahnemann, Kent, José Laercio do Egito, porque eu acho que a gente tem que prestigiar, nós temos grandes nomes de homeopatas aqui no Brasil, né, temos alguns nomes muito, muito importantes, e que às vezes não são considerados, porque dentro da cultura, né, do brasileiro, tudo que lá de fora parece que é melhor, né? A gente vê, infelizmente, isso. E nós temos grandes talentos de homeopatia aqui no Brasil, e eu tento ressaltar muito isso. E o que eu percebo, né? Na confraria, a questão de visualização dos vídeos, que ali tá tudo muito mastigado, né? Eu pus 4, 5 minutos para, assim, vamos lá, né? Assistir, e quem já leu, que vontade de ler de novo. E assim, se você vê que a participação não é pouquíssima, né? E tá uma coisa ali entregue de graça. Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, não, mas é pago, eu não tenho dinheiro. Então, eu sempre faço esse misto entre, assim, você quer aprofundar mais? Então, peraí, eu preciso de dedicação minha, de dedicação sua, e que tem conteúdos que realmente precisam ser pagos, porque você tá se dedicando ali, né? E outra, a gente estudou muito, né, pra estar, né, quanto a gente já gastou aí, né, de tempo, de dinheiro, de dedicação. Eu acho que a gente merece ter esse respaldo financeiro, mas eu trago sempre muita coisa também ali de graça. E você vê que cadê as pessoas colocando, e o que eu vi muito, né, que é legal que as mídias sociais você consegue entender um pouco, né, o engajamento e tudo mais, e você vê assim que a grande maioria começa, e olha que é um vídeo eu acho que o vídeo que teve mais tempo foi 5 minutos, teve vídeo de 3 minutos. Eu vi, a, tem 5 minutos, né? a minoria assiste completo. Aí eu falei, como assim? Como assim? Né? Então, assim, 5 minutos para você estudar ali, ou mesmo quem já leu, fala assim, peraí, deixa eu ver se eu peguei esse conceito, deixa eu ler de novo, né? Eu falo que o livro do Organon eu já li, eu não sei nem quantas, sei lá, dezenas de vezes eu li, né? Porque eu sinto que eu preciso toda hora, porque nossa cabeça muda muito, e ler um livro que é teórico, ele é sempre necessário. Mas olha que interessante nessa questão da educação, como você está me perguntando. Então, assim, qual é a justificativa de um conteúdo disponível para todos, de graça para todos, de um tempo, né, pouquíssimo tempo, e aí, cadê o engajamento? Cadê as pessoas assistindo isso? Então, eu vejo que existe muito uma zona de conforto aí, que, tá bom, deixa eu fazer desse jeito, só que essa zona de conforto, infelizmente, prejudica em muito como é a dinâmica da técnica homeopática, né? Eu fiz nos últimos 3 meses aí 2 grandes aulas, também de graça, né, no YouTube, uma com 4 horas de duração, esse último sábado eu fiz com 3 horas de duração. Cadê esse pessoal? E assim, e são 3 horas de duração, e não é aquela coisa assim, um bate... Não, foi aulona, que em qualquer lugar, seria muito caro uma aula dessa, e assim, tá lá disponível para assistir, e aí você fala assim, cadê o pessoal assistindo? Né? E eu não tô falando isso do meu conteúdo, né? Eu tô falando assim de diversos conteúdos que a gente tem por aí, que estão à disposição. E cadê o pessoal estudando? Então parece que assim, uma vez colocou, o povo gosta demais de receita de bolo, de protocolo, né? Isso dói demais pra gente que estuda, né? É engraçado isso daí, porque realmente, assim, é uma coisa que não é própria da homeopatia, mas é própria, né, do nosso ambiente, porque eu não consigo entender. Você consegue fazer uma faculdade pelo YouTube, né? Exato. Você consegue, isso é possível, né? Sim. Mas
assim, realmente é isso que você falou. Eu acho que muita coisa pronta, né? Mas o que eu posso usar para ansiedade? Mas o que eu posso usar para Exato, isso? O que eu posso usar para aquilo? Mas, peraí, a homeopatia é diferente, não é assim, tal. exato. Bom, não, beleza. Mas é que assim, eu queria. Tem uma pessoa lá na farmácia, tá me perguntando, não, o que eu posso usar para isso? Então, assim, É. pô, vai atrás, entendeu? Uhum. É médica, eu sei que é caro, mas, entendeu? Vai, estuda, compra uma. Tem vários sites cheios de matéria médica. Pô, você Exato, é só você digitar ali, digita. você já tem matéria médica. Eu tenho os meus alunos que eu instigo bastante o estudo da matéria médica e eu falo assim, ó, tem medicamentos, né? Eu sempre brinco com esse medicamento que eu sempre falo dele, né? Quem já me acompanha, ó, Nayara é aluna também profissional muito competente que estou vendo ali falando, né? Ó, tá vendo? Ó, se tiver protocolos tem milhões assistindo, perfeito. Ó, ela sabe muito bem, Tem que pôr né? protocolo no nome, né? Exato, ó. Ciências. Cuide agora, a gente está no outubro, né? E assim, câncer de mama, quais medicamentos homeopáticos? Ixi, vai lotar, né? Nossa. Vai lotar. Então, assim, a gente vê muito essa questão mesmo da deficiência de querendo tudo muito fácil e, por exemplo, a questão da... Então, assim, temos conteúdos teóricos livres na internet de boa qualidade? Temos. De graça? Temos. Matéria médica, né? Então, assim, às vezes tem matéria médica que, inclusive, a gente não tem nos nossos livros. Mas a gente procurando na internet, a gente busca algumas matérias médicas em outras línguas, que é só jogar Google Tradutor, também não tem Uhum. desculpa. Não é? Que às vezes o seu paciente ele está precisando de um medicamento pequeno, que às vezes não está ali dentro de uma matéria médica, como os policrestos, né? Então, assim, tem tudo à disposição. Agora, o quanto você tem de disposição para estudar, aí é outra coisa, Aí é né? complicado. Não. O... Bem, além disso, como que você vê assim a homeopatia hoje, né, no Brasil e no futuro? Olha, eu acho o seguinte, como eu te falei, existem, pelo menos aqui no Brasil, eu conheço pessoas extremamente talentosas, estudiosas, né? Eu acredito que tem um potencial muito grande para desenvolver uma homeopatia de boa qualidade. Né? Eu vejo que essa questão mesmo, a clareza mental de se afastar do que é protocolo, do que é receita de bolo, os jovens estão chegando nisso. Infelizmente, o que eu vejo é um acesso muito pequeno dos jovens pela busca da homeopatia. Semana passada eu dei uma aula numa liga de medicina e de uma faculdade de medicina. Ah, E eu sei. assim, pouquíssimas pessoas, jovens, né? Quando você vai em congresso, eu já fui em muitos congressos de homeopatia, isso até não lembro quando foi, acho que foi uns 2, 3 anos atrás, eu fui num congresso e falou assim, olha, a faixa etária aqui já está todo mundo já quase aposentando, poucos jovens, mas porque falta um pouco mesmo dessa habilidade de trazer o jovem mostrando que a homeopatia, ela tem sim suas bases, tem seus fundamentos, e então assim, a homeopatia tem um grande futuro para quem já está vivendo disso, mas a gente precisa alimentar esses jovens com essa competência para que eles entendam que a homeopatia ela tem o seu valor, mas o que eu vejo, agora eu vou falar dentro do contexto da farmácia, que é o que a gente vive, e isso não é uma só, eu já tive várias questões falando sobre isso, é o seguinte, a cadeira de homeopatia da faculdade, da graduação. A cadeira da graduação de homeopatia, na sua grande maioria, não é ministrada por um profissional que trabalha com homeopatia. Exato. Né? Então é o professor que está ali, ele também dá farmacologia, ele também dá, sei lá, X. Ah, peraí, tem uma vaguinha aqui, você quer pegar? E aí, sim, como faz? O professor para dar aula de farmacologia, ele tem que ter especialização em farmacologia. E por que isso não acontece com a cadeira de homeopatia? Normalmente ela fica ali, ó, tá sobrando, quem quer pegar?
E aí isso gera o quê? Um grande problema para os acadêmicos que estão vivendo aquela aula, e essa aula sendo ministrada por um profissional que ele sabe, mas ele conhece ali o que ele leu, ele não tem vivência, não tem a questão de assim, ó, deixa eu contar. Então, eu vejo, né, a própria farmacotécnica homeopática, nós temos aí grandes nomes de farmacotécnica homeopática aqui no Brasil, né, que, assim, se eu falar o nome de algumas vão ficar tristes, né, mas a gente tem nomes muito, muito poderosos, porque essa cadeira não é dada para esse profissional, né? E agora, com a questão da prescrição farmacêutica e a homeopatia entra nesse contexto, por que não se acrescentar dentro do conceito da prescrição farmacêutica a prescrição de homeopatia ou até mesmo de medicina tradicional chinesa, né? A das PICs em geral, mas coloquem profissionais que realmente trabalham com isso, que sabem viver disso, para instigar, para trazer esse jovem, para que a gente possa realmente ter a homeopatia do futuro. Né? A pesquisa, eu falo que a pesquisa em homeopatia aqui no Brasil, a UFRJ, né, aí no Rio de Janeiro, é uma potência, né? A gente tem a Carla Landino, né, que ela é sensacional em pesquisa. Eu falo que ela é na pesquisa ela é minha referência, né? Quando eu a conheci pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus, que mulher é essa? Que sensacional, né, que ela faz. Então ela tem pesquisa com macrófago, ela tem pesquisa com o frasco do medicamento homeopático. Então assim, ela anda muito facilmente dentro desse contexto de pesquisa. Mas ela tá ali e pode ter certeza, os alunos dela, que fazem graduação com ela, são apaixonados e cada vez vem mais gente. Mas e as outras escolas de graduação, como que estão? Você pegar a própria Bonamin, né? A Leoni, ela Sim. tem vários alunos que fizeram até doutorado em questões de homeopatia. Por quê? Porque tem uma referência ali, né? Tem uma pessoa. Exato. Que tem presença, Acho que ano retrasado, eu fui convidada para dar uma palestra numa faculdade aqui na minha cidade, em São Caetano do Sul, naquelas semanas da farmácia, e aí eu fui convidada para falar sobre como é o papel do farmacêutico homeopata. E assim, eu dei é claro, né, valia horas curriculares, aí fica lotado, né? Mas quem nunca, não é verdade? Quem nunca, né? Não tem jeito. E assim, vale horas, então nós vamos, né? E o auditório estava lotado, né, de acadêmicos de farmácia, e eu comecei a minha palestra explicando como era, da onde veio, quem era Hahnemann, sobre a minha pesquisa e como é a minha atuação. O pessoal falou assim, gente, eu nunca imaginei que a gente podia fazer tudo isso, que sensacional, né? E eu tenho alunos que me assistiram que até hoje me seguem, né? Então, assim, falta o quê? Da gente divulgar mais isso. Eu falo que bom que a gente usa as mídias sociais para esse intuito, né? De se juntar, então, como você colocou, né? Vamos fazer uma live juntas, né? Eu já convidei também alguns outros homeopatas, farmacêuticos, homeopatas em geral. Se a gente puder fortalecer isso e criar essa corrente, e não um sendo... um querendo roubar o do outro, mas a gente tá querendo o quê? Qual é a nossa base? É cuidar que a cura seja rápida, suave e duradoura ou permanente. É essa a nossa meta. É a nossa meta, né? Claro, cada um depois vai ter a sua vertente de como vai fazer o seu dia a dia ali do tratamento. Ok, sem problemas. Mas eu vejo muita gente que se diz homeopata, tem formação ali no papel de homeopata, mas Organon? Como assim? Que livro é esse? Da onde é? Como que é mesmo? É por parágrafo? Onde compra? Né? Então, assim, vamos ler. Ainda tem gente que sempre me pergunta assim, Ana, que livro você recomenda? Eu falei, olha, eu vou te dar 3 livros que vocês vão ficar pelo menos 6 meses estudando. E se ficou menos que isso, não fez direito, né? Então, vou começar da onde? Eu sempre brinco e falo assim, ó, você quer aprender Pitágoras? Aprenda com Pitágoras, né? E se você quer aprender homeopatia, aprenda com Hahnemann,
né? O Hahnemann, eu brinco que eu sou íntima com ele, eu falo assim, esse cara aí, né, ele viveu a vida dele melhorando cada vez a dinâmica dele, e ele não faz a sexta edição porque vendeu muito, ele fez a sexta edição porque ele foi aprimorando, elaborando, estudando. E como a gente pode pegar um material desse e jogar fora ou não considerar, sabe? É muito complicado. Então, assim, livros básicos para 6 meses de estudo. Organon, doenças crônicas, segunda edição, e escritos menores. Só aí já tem, olha, né? Sim. Eu falo que, assim, eu sou muito... eu já estudei bastante, mas eu falo assim, ó, escritos menores, dentro desses 3, é a minha fragilidade, não é o que eu tenho mais forte em mim. E eu preciso, então, assim, ele tá de novo na minha escala para eu ler de novo. Sei lá, eu tô na, sei lá, 10ª vez, mas eu sinto que eu preciso aprender mais com aquele livro. Organon, então, eu tenho uns que até os meus alunos brincam assim, você já sabe decora o parágrafo, tem uns que eu já sei até decor, de tanto que você repete e usa, né? Porque é um livro de estudo, né? Que você fica o tempo todo nele. O tempo inteiro. E não tem segredo. Às vezes você vê algumas perguntas muito básicas de quem já é homeopata, e aí você já fala assim, opa, esse não leu. Esse não leu. Sim, não é? Mas é desse jeito mesmo. Você tinha falado da prescrição, né? Mas esse negócio dos professores na faculdade é exatamente assim. A minha professora que deu homeopatia para mim na faculdade, né? Era muito boa mesmo. Só que ela não trabalhava mais com homeopatia e ela era só técnica, né, de homeopatia. Tá. Conhecia bastante, mas sabia, assim, a parte técnica. Você passar técnica. Então, mas é realmente assim, né? Porque a faculdade vai gastar dinheiro para pôr um outro profissional ali, né? Tal. Então é mais complicado. Agora, tanto que na minha faculdade, o meu TCC foi focado em prescrição farmacêutica homeopática. E aí eu peguei porque parece que a gente só pode tratar casos autolimitados, né? Não doenças agudas, não coisas muito sérias e tudo mais. E eu falei, então tá, então eu preciso arrumar um jeito do farmacêutico fazer a prescrição. Só que isso precisa estar um pouco mais, digamos, não é fácil, né? Mas precisa estar mais ali, no jeito para ele fazer essa prescrição, já que às vezes a maioria dos casos vão ser casos agudos, né? Também, esses casos assim que aparecem na farmácia. Então, vamos lá. E aí eu falei, não posso ficar fazendo protocolos de, se aparecer isso, né? Se aparecer cistite, ou se aparecer infecção de urina, Cantares, né? Exato. Aí então eu falei, então peraí. E aí eu fui pro trabalho do Dr. Prafu sobre os casos agudos. Né? Aí eu falei, é uma boa, né? Só que é bem complicado, assim, você tem que... É que ele faz homeopatia preditiva, né? Exato, precisa conhecer o trabalho dele, né? Precisa conhecer o porquê que ele manda você buscar aquelas coisas e não outras, né? Isso. Mas foi bem interessante, assim, de fazer o trabalho, de colocar. Tanto que quando eu fiz, foi até engraçado, porque os professores que me avaliaram, eles, não sei, deu um rolo na hora, e a pessoa que eles convidaram para me avaliar não foi. Tá. E aí os professores que eles colocaram, assim, um era de toxicologia e o outro era de bioquímica. Tá. Tanto que eu fiquei com 10, assim, eu fiquei com 10, acho que não porque eles... Acho que só porque eles acharam interessante, entendeu? Porque foi assim, e dá pra fazer tudo isso mesmo? Eu falei, dá, é desse jeito. Não sabia nem o que perguntar, né? Então, mas, nossa, foi engraçado. Mas você vê que por eles mesmos, e esse de toxicologia, por exemplo, eu já tinha ouvido falar que ele não era muito chegado da homeopatia e tal. Mas você vê que ele ficou assim e falou, nossa, mas dá para fazer desse jeito? Porque o do Prafu tem aquele, tipo um protocolo, né? Você segue o fluxograma, né? Isso. Nossa, mas tem tudo isso assim e tal, e lá eles fazem assim. Eu falei, então, assim, o cara ficou até meio... Mas você vê, é uma falta de conhecimento muito grande, né?
muito grande. Agora, bem, você já falou que você trabalha com a consulta, né? E como que você mesmo faz a homeopatia? Como que é o jeito que você escolheu, né, de seguir, assim, de promover a homeopatia? Eu falo que eu sempre faço o seguinte, eu não trato doente, a doença eu trato doente, né? Ah, Então, assim, dentro do contexto homeopático, a gente não precisa da questão do diagnóstico de uma doença, né? Porque nós não vamos tratar via doença. Então, não existe um medicamento para a doença X, doença Y, mas existe um doente ali com muitos adoecimentos na esfera física, emocional e mental. E então a minha anamnese ela envolve todo esse contexto, né, para entender esse mecanismo que, na verdade, o processo físico é a materialização, é o final da história, é onde fica mais perceptível a avaliação pelos nossos 5 sentidos, né? Mas tudo a causa essencial aí vem de um pensamento, de uma emoção, que depois vem do processo da ação. Então, eu atuo fazendo essa anamnese, onde eu faço todas essas avaliações da identificação do núcleo que faz o adoecimento. E uma vez identificado esse núcleo, então eu faço a dinâmica, é bem o que Hahnemann propõe, então eu não saio muito, eu já estudei, tá? Alguns homeopatas contemporâneos, como Praful, eu fui até a Grécia, estudei com o Vitucas, tá? Fiz pós lá com ele. Fiz também já um intensivão com o Sankara. Estudei também com o Jorge Jurg, que é um homeopata romeno. Então, assim, eu já dei umas passeadas aí bem, bem grandes. uhum, E estudei bastante Kent também, né? Porque a gente precisa estudar aí Kent, né? Que infelizmente ele não teve acesso à sexta edição do Organon, e aí criou toda essa problemática que nós vivemos. Mas aí, uma vez que eu faço a anamnese, aí eu vejo por conta de todos, eu uso muito o parágrafo 153 para identificação do que é estranho, raro e peculiar, dentro daquele quadro do paciente, não só na esfera física, mas emocional e mental também. uhum. Uma vez esses sinais e sintomas observados, eu traço quais são os sintomas realmente que são tratáveis, né? E aí, uma vez dessa identificação, eu faço o processo de repertorização, usando repertório homeopático mesmo, né? E aí, uma vez que a minha repertorização já me conduz a uma possibilidade aí de medicamentos, e aí eu vou para a matéria médica para identificar qual desses medicamentos é o mais adequado para o meu paciente. E eu uso a dinâmica das 4 bases da homeopatia, né? Então, medicamento semelhante curando semelhante, experimentação em homem sadio, então eu só uso os medicamentos que têm matéria médica já estudada. Uhum. Faço uso de doses infinitesimais, então eu só trabalho com dinamizações com imponderabilidade, né? Então eu uso muito a questão da base de constante de Avogadro, então eu só uso acima de constante de Avogadro e faço uso de medicamento único, né? Então eu sou bem hahnemanniana sexta edição, né? Porque a doutora Marilis Toledo, que é a minha parceira, né, inclusive de cursos, ela falou assim, Ana, a gente sempre tem que colocar assim, ó, eu faço homeopatia de Hahnemann, tá? Mas Hahnemann em que momento da vida, né? Então eu faço a homeopatia baseada em sexta edição de Hahnemann, do Organon, desculpa. Uhum. Tanto se percebe que em certos momentos, né, não completamente, mas o Praful, que diria que é o que eu mais conheço, eles lá ainda, né, os discípulos dele também ainda vão permanecer um pouco mais na quinta edição, né, parece. Hum. Não é tanto as questões da sexta, né? Assim, principalmente os modos de aplicabilidade do medicamento, né, os modos de uso e tudo mais. Sim, sim. Dose única, né? Então eles são bem rígidos nessa parte. Mas interessante, e mais ou menos assim, como farmacêutica, como que é lidar com essa questão da prescrição? Ah, é que a gente sabe dos impasses que existem, né? Ah, como que é o dia a dia? Você trata o que aparecer, como que...
Olha, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas, por exemplo, a questão de fazer a prescrição de medicamento homeopático, eu tenho dificuldade da aceitação perante as farmácias? Não, Ou não, não, Ana? perante as farmácias não, mas, por exemplo, perante o paciente, outros profissionais também, né? Como que esses outros profissionais olham isso? Ó, Ah, pode falar. assim, olha, eu gosto muito de trabalhar com equipe multidisciplinar, né? Eu gosto muito porque eu acho que, como o próprio Hahnemann, né, em sexta edição, ele fala, existem muitos obstáculos à cura. E muitas das vezes, o trabalho de um outro profissional, ele vai complementar o meu trabalho. Então, vamos supor, né, questão de alimentação. Então, eu preciso sempre, dependendo do caso, de um auxílio de uma nutricionista. Então, eu tenho algumas nutricionistas que atuam muito parecido comigo e a gente trabalha junto, fisioterapeutas, né? Eu tenho, inclusive, muitos alunos fisioterapeutas, que aí a gente também faz essa troca aí de pacientes. Então, assim, eu, por enquanto, eu não tenho problemas muito relacionados à questão aí de entre profissionais, inclusive eu tenho pacientes médicos, né? Eu tenho alunos médicos, né? Então, assim, porque eu entendo primeira coisa, existem alguns aspectos de limitação da atuação do farmacêutico, principalmente no que diz respeito à doença, diagnóstico, né? Porque o diagnóstico ele é competência exclusiva dos médicos, e isso é inquestionável. Né? Eles têm toda a habilidade e tudo mais, como nós farmacêuticos temos o conhecimento do medicamento, né? E isso é nosso também, né? Mecanismo de ação, quantos anos de farmacologia a gente estudou, né? E então, assim, eu acho que cada um na sua e cada um se ajudando. Então, assim, com relação a esse relacionamento entre os outros profissionais, eu não tenho tido problemas, ao contrário, eu tento trazer todos para agregar, porque eu sei que eu tenho minhas limitações e que a minha limitação pode ser a sua competência. Né? Por que não trabalharmos juntos? Já cheguei, sim, inclusive, de paciente e falar o seguinte: olha, eu não tenho mais como dar sequência no seu tratamento se você não procurar um nutricionista, se você não procurar um fisioterapeuta, ou quando eu vou tratar, por exemplo, crianças, né, e eu tenho uma demanda bem interessante aí de crianças, eu falo que o tratamento homeopático comigo em nenhum momento exclui a ação de um pediatra, ao contrário, eu preciso desse pediatra junto. Né? E eu tenho algumas crianças, inclusive, que o pediatra, a gente conversa entre a gente, e ele fala assim: Ana, o que você vai fazer aqui? Aí eu falo: o que você está pensando aqui? Então, o exame clínico é competência do médico, né? O diagnóstico é competência do médico, e aí os médicos que eu trabalho em conjunto, e principalmente a questão de pediatras, não tive problema também, porque eu sei o meu espaço e ele sabe o espaço dele. Né? E nós trabalhamos em conjunto em favor do paciente, então não vejo, não tenho problema com questão dos profissionais, não. Tá. Não, isso é muito bom, assim, escutar. Eu acho que, principalmente no seu caso, né, esses problemas não acontecem também exatamente pelo que você falou. Ou seja, uma profissional competente, que estuda, que sabe o que está fazendo e sabe até onde pode ir. Né? Exato, Então, exato. eu acho que realmente esse é o ponto, né? É. Mas é muito bom saber disso, assim. É. E Realmente, até trazer também a questão cultural do meu paciente, porque ele também não sabe até onde eu posso ir, e ele não sabe. E assim, muitas vezes o paciente, né? Até foi semana passada, o paciente falou assim: mas então você não vai me dar um medicamento para o meu colesterol? Aí eu falei: não, homeopatia não tem medicamento para colesterol, né? O que eu posso te dar, eu falei, ainda brinquei com ele e falei assim: olha, mas você já está tomando o medicamento para quem está fazendo a alteração do colesterol, que é você. Né? Então, até o paciente, ele também não sabe muito bem. Ele vem lotado de diagnósticos, ele vem lotado já de doenças que ele pesquisou lá no Google, né? Mas eu tenho sempre esse trabalho de conscientização dessa questão cultural para o paciente do que é a via do cuidado homeopático, que não é a mesma via do cuidado alopático. entendi. Tá. E, assim, um último ponto, por exemplo, a gente já falou que um dos problemas, né, da homeopatia no Brasil é a questão do estudo, né? Quais outros que você vê que são problemas assim recorrentes que possam estar acontecendo, que impeçam, né, a homeopatia de crescer mais?
assim, que venham realmente por parte dos homeopatas e por fora também, né? Que a gente sabe que Tá. tem. O que você... Assim, o que eu posso falar é que eu já tive muitos problemas e isso é uma coisa que me impediu e até mesmo criou uma certa frustração, foi com relação à questão de pesquisa, né? Infelizmente, eu falo que até a minha orientadora, que não é homeopata, né? Ela é da parte de imunologia, e nós ficamos extremamente assim desmotivadas porque a próxima fase das nossas pesquisas demandariam valores bem importantes, né, para poder dar essa sequência. Tanto é que a nossa pesquisa ela foi completamente financiada pela gente mesmo, tá? Então a gente que comprava o medicamento, a gente tinha a questão do meio de cultura, então a gente fez um autofinanciamento, né? Só que essa próxima fase a gente não teria essa condição. E por conta disso, tivemos que parar a pesquisa. Então, isso eu acho que é um entrave muito grande, né, que nós temos, porque talvez não exista um interesse muito grande em financiar uma questão de uma pesquisa homeopática, e isso geram alguns problemas, né? E existe também, acho que aí falando dentro do contexto mesmo dos próprios homeopatas, eu acho que existe sim uma necessidade de uma junção desses profissionais, né? Eu acho que seria bem interessante se pudesse juntar esses profissionais, eu falo profissionais homeopatas, né? Eu não estou falando qual é a qualificação da graduação de cada um, eu estou falando do contexto mesmo homeopático, né? Então, assim, essa junção desses homeopatas para que realmente se fortaleçam e, claro, cada um vai ter uma vertente um pouco diferenciada ali, né? Eu uso, né, um pouquinho aí da quinta edição, mas eu uso toda a metodologia de sensações de Sankaran e tudo mais, mas o que eu vejo falta uma base, né? A gente tem muita gente que estuda homeopatia, mas poucos acabam exercendo realmente a homeopatia por uma falta de segurança, inclusive, né? Ou então a gente vê... então assim, e por isso que eu acabei focando, eu falo que assim, o meu interesse não é formar pessoas leigas em homeopatia, né? O meu interesse é o seguinte, é pegar a pessoa que investiu ali um tempo, um dinheiro para estudar homeopatia e que está com aquilo guardado, porque fala assim, nossa, eu não sei, porque se eu der alguma coisa para o meu paciente, ele começar a fazer alguma coisa, eu não sei o próximo passo, né? Então, aí por isso que eu acabei estruturando essa parte mesmo dos cursos e tudo mais, focando nessas pessoas para resgatar essa segurança e uma coisa prática, e nada muito, né? Sim, a homeopatia tem um conceito filosófico, a gente tem várias coisas ali, mas o que a gente precisa é assim, no dia a dia, meu paciente começou a gravar, o que eu vou fazer? Meu paciente começou a ter sintomas novos que não existiam no quadro dele. O que fazer? Sabe, aquela coisa de colocar na prática mesmo, né? E eu fico muito feliz, porque nos últimos anos, essas formações que eu fiz, muita gente que tinha desistido aí de fazer as coisas com homeopatia, estão trabalhando com homeopatia. Né? Então, assim, eu fico muito satisfeita e a gente faz troca de figurinhas de casos, né? Então é bem interessante e eu vejo também dentro, agora falando dos farmacêuticos em si, eu vejo uma turma grande aí que trabalha com a farmacotécnica homeopática, que tem um desejo muito grande de vir trabalhar com a parte clínica, né? Mas aonde buscar essa informação e tudo? E eu falo que não é vergonha para ninguém, porque assim, o que eu aprendi de farmacotécnica, eu aprendi na farmácia, na graduação. Se você colocar para mim agora assim, Ana, você tem aqui, faça sei lá, 30 CH de licopódium, eu tenho uma noção, mas eu acho que eu não tenho a destreza, por exemplo, que você ou que as meninas, né, da parte de farmacotécnica fazem. Mas eu tenho uma noção. Então, assim, se eu precisar um dia fazer um processo desse, eu falo assim, olha, você pode me ajudar aqui vou fazer um LMM3, como eu faço? Né? Então, assim, eu tenho a teoria, mas eu falo que não é o meu forte a prática, não é a minha, né? Agora, a parte clínica, eu vejo muitos farmacêuticos que são da farmacotécnica que gostariam, inclusive, de aperfeiçoar né, essa questão
da clínica e não existe, às vezes, uma associação, uma sociedade, um grupo que possa se juntar e ajudar nessa dinâmica, né? Isso eu percebo bastante, assim, essa questão, principalmente com os farmacêuticos. Já vi muitos, assim, que já chegaram, trabalho faz tempo com farmácia homeopática, mas eu não consigo fazer, eu não consigo aplicar, eu não consigo... e são pessoas, assim, que fazem muito bem, sabe, fazer de tudo na farmácia, Muito. só que não conseguem iniciar a consulta, o tratamento homeopático. Então, realmente, assim, eu acho que tem uma quantidade muito grande de farmacêutico que ainda precisa ganhar essa confiança, né? Exato. Então, mas o seu caso Olha, e só aproveitando, ó, quem entrou agora, o Dr. Fabian, ele é o meu parceirão também nessa questão, viu? Oi, Fabian. Da gente falar a respeito desse posicionamento do farmacêutico enquanto clínico, enquanto a prescrição homeopática, que nós temos aí pessoas talentosíssimas que podem fazer um grande crescimento desse processo, mas infelizmente está faltando algumas bases, inclusive, para ajustar e juntar essas pessoas aí que podem, cada um no seu modo, trabalhar e atuar muito bem, né? A Viviane está colocando, a Viviane é minha aluna do projeto Homeopatia em Escalas, né? Então, assim, eu tô vendo que tem um monte de gente aqui conhecida, tô vendo os nominhos, tem uns que eu não conheço, mas tem uns, né? Mas eu e o Fábio, a gente já tem algumas conversas aí de alguns anos, né, Fábio? A respeito que, assim, nós temos essa competência, o farmacêutico, ele é o profissional do cuidado, ele tem como olhar a pessoa como um todo, nós aprendemos isso na graduação, né? E por que não? Né? Então, assim, você consegue o farmacêutico lá, que tem a farmácia, ele pode trabalhar fazendo farmacotécnica, mas ele pode, com toda certeza, exercer esse processo aí da clínica, e ele já faz, né? Ele já faz. Só que ele pode melhorar e potencializar ainda mais esse cuidado. Sim, exatamente. Mas o meu assim, um pouco do que você tinha falado. Se colocar agora para fazer aqui, dependendo do que seja, eu vou ficar um pouco inseguro. Porque aqui eu não vou falar minha farmácia, porque na verdade é a farmácia do meu pai. Porque ele também é homeopata, então, na verdade, aqui pra gente é muito pequeno, né? A gente mora em Pompeia, 20 mil habitantes. Então, por exemplo, nunca chegou prescrição de LM, nunca chegou prescrição de Korsakoff ou fluxo contínuo. Organoterápicos? Não, Não, nunca né? chegou isso, nunca chegou. Então, assim, eu realmente, eu nem tenho as coisas para fazer, por exemplo, uma LM. Então, tem muita coisa, eu sei fazer o basicão, né? Agora, tem muita coisa que eu também não sei, até porque o meu caminho foi um pouco parecido com o seu, de estudar por conta. Então, eu ainda estou fazendo especialização, né? Comecei ano passado, final do ano passado, minha especialização lá no IHPI, em Ribeirão. Sim. Então, eu, na verdade, a especialização eu estou fazendo agora. Então, a parte prática mesmo, eu estou vendo mais agora, né? Sim. De modo profundo, né? Então, acho que é isso daí mesmo que você falou. E eu acho que os farmacêuticos precisam começar, né? Tomar uma certa coragem, porque a gente, às vezes, a gente pensa assim, mas eu atendi e não virou nada. Tá. Será? Mas será? Mas será? Mas né? será? Né? Tem muita gente que não vai ficar dando feedback para você, mas ela se deu bem, né? Sim. Tanto que, às vezes, talvez se ela não voltou, é porque ela tá bem mesmo, né? Eu também. Tem muita gente que eu vejo, assim, às vezes na rua, eu falei, nossa, aquela pessoa deve ter feito uma cagada, né, tal, que não nunca mais ia a pessoa. Às vezes a pessoa vem e fala, olha, tive que parar com todos os remédios que eu tomava porque aquele problema que eu tinha acabou. Lá que você fala. Então, né, são casos que acontecem muito. Mas é uma insegurança que é absolutamente normal. E né, imagina quantos médicos também que já atenderam milhares de pessoas que também não virou muita coisa.
Agora, isso é normal, o caminho é esse, né? Nem Hum, o Hahnemann, o Kent ou o Hering trataram todo mundo ali e deram 100% tratamentos assim perfeitos em, né, 100% dos pacientes. É impossível. Agora, se sim. você não começar, você nunca vai chegar a ter uma efetividade de fato, a ter uma, uma prática que realmente vai te dar mais segurança, né? É. Não, mas e Então, o que você falou, por exemplo, né, que na sua farmácia você quase não tem as matrizes de LM, não tem organoterápicos, mas isso é uma coisa que vai começando, cria, né? Existe você vai criando esse ambiente. Eu falo porque, assim, na minha cidade aqui, né, aqui já é uma cidade maior, nós temos já mais de 200 mil habitantes, mas eu tô aqui no ABC Paulista, né? Então, São Caetano, Santo André e tudo mais. Eu tenho uma farmácia, inclusive em Santo André, que é uma farmácia muito antiga, e ela falava assim, outro dia eu fui até lá, né, logo no começo da carreira, eu fui lá para conhecer também, porque eu preciso conhecer também aonde o meu paciente vai fazer o medicamento, né? Porque eu falo que o farmacêutico, o que está ali fazendo a farmacotécnica, ele é corresponsável, né, no meu tratamento, sim, porque não adianta eu repertorizar lindo e maravilhoso, chega na farmácia e o medicamento não é de qualidade, também tem tudo isso, né? A gente tem os dois lados. E aí eu lembro que a farmacêutica falou assim, Ana, só tem você e mais uma profissional que prescreve em LM, né? E aí ela falou assim, só que conforme você foi pedindo, eu fui também me abastecendo, né? Eu fui me abastecendo. E o que eu faço muito é esse contato com o farmacêutico, né? Normalmente aqui da minha região, e eu falo assim, olha, antes de eu prescrever, eu já ligo e falo assim, você tem tal coisa aí? Aí ela assim, não tem. Eu falei, então você já se prepara porque vai entrar. Né? Então, até ela fala assim, Ana, eu estou começando, as minhas gavetinhas aqui estão começando a crescer, porque eu começo a prescrever e eu preciso. Eu tenho pacientes, por exemplo, né, que não são daqui do ABC, mas são do interior de São Paulo, foi há 2 semanas atrás, que ela é de Jundiaí. Foi um problemão encontrar o medicamento que eu prescrevi para ela, porque na região não tinha. Não tinha, sabe? Então ela teve que mandar pedir em São Paulo para chegar até lá. Aí teve greve do correio. Ai, foi um caos. Mas, sabe assim, mas isso não pode me limitar de prescrever. Né? não, Então, assim, eu vou tentar achar. Então, e até é legal que esse contato vai com o farmacêutico ali da farmácia, para que ele também aprenda que existe também essas outras dinâmicas, né? Foi até aqui o que o Fábio ele colocou. O grande desafio é convencer o farmacêutico da farmácia que ele pode confiar na prescrição de um farmacêutico. Isso é, assim, verdade absolutíssima, né, Fábio? Eu falo com o Fábio porque é o que a gente vivencia isso no dia a dia. mas realmente, né? Acho que é o principal. Esse relacionamento, eu acho que é tudo, né? Vocês estão realmente cooperando para fazer o melhor para o paciente, estão realmente cooperando para entregar de fato uma coisa certa, uma coisa que, né? Agora a mesma coisa, o paciente chega numa farmácia, que o farmacêutico é mais ou menos homeopata, joga água dentro do vidro, joga outra coisa lá dentro e entrega, né? Exato. Então, é por aí. Eu Mas, até oriento meu paciente, quando às vezes ele não é da minha região, eu falo que agora com a pandemia a gente teve um crescimento aí bem legal, porque as pessoas perceberam que elas não precisavam ser só presenciais, né? Então você pode acessar um homeopata, né? A Ana Paula é de São Paulo, mas eu sou do Recife. E hoje a gente faz, né? Eu tenho pacientes não só aqui de São Paulo, de outros estados, e eu tenho alguns fora do país, né? Por conta de tudo isso, eu tô com alguns aí fora do país, que dá também trabalho, achar medicamento, dá trabalho. Mas o que a gente percebe é que dá para se fazer esse cuidado, né? E potência, ter os resultados. Opa, acho que travou. Voltou. Ver esses resultados, mas se a gente tiver essa rede de farmácia nos ajudando, também faz toda a diferença, né? Eu falo que ninguém é melhor do que o... Não existem diferenças, na verdade é o que eu sempre estou falando. Um complementa o trabalho do outro, né? E aí eu brinco com os meus pacientes, eu falo assim, Ana, qual farmácia que você recomenda, sei lá, em Cuiabá? Eu falei, gente, eu não conheço ninguém de Cuiabá. Faz o seguinte, vê se a farmácia, ela tá lá mais de 20 anos. Se ela tá mais de 20 anos, pode confiar. Essa é minha orientação, né? Sim. A gente não vai conhecer todas as farmácias do Brasil, né? Não, não dá, não dá. Mas é por aí mesmo.
Bem, a gente já está chegando no fim, tá? O Instagram já até avisou aqui. Então, eu quero agradecer mais uma vez, tá? Como eu falei hoje em algumas perguntas, eu ainda sou muito novo, né? Eu não tenho realmente uma grande experiência na homeopatia. Então, para mim é muito bom ter essas conversas, conhecer o pessoal que está aí, que já é muito mais experiente. Então, muito obrigado, tá? Foi muito bom. Eu espero que o pessoal tenha gostado bastante. E é isso, a gente vê mais para frente, né? Tema não vai faltar. Então, espero que mais para frente a gente venha a fazer outras lives também, tá bem? Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar, né, daquilo que eu vivo, daquilo que eu falo que é a teoria na prática e eu realmente coloco tudo na prática e é sempre muito, muito gratificante aqui estar conversando com você e espero, né,